Imagine seu filho em um lugar cheio de carinho, cuidado e segurança, onde cada momento é especial. Na Feminha, doçura de lugar, cuidamos dos pequenos do berçário ao pré e as matrículas para 2026 já estão abertas. Aqui, cada criança é acolhida com atenção e amor, vive momentos de alegria e descobre um mundo de forma leve e segura. Um ambiente preparado com carinho e dedicação, para que cada experiência se torne inesquecível. Fema, o que você vive aqui fica para sempre. Fala, vizinho. Arrumando o carro, hein? Já vi que vai viajar. Pois é, amigo. Não vejo a hora de pegar a estrada. Tá, mas você vai sozinho? Não, vou com a Marisa, o Juninho e o Sicredi. Ah, claro. O Sicredi não pode faltar. No verão, você sai de férias e o Sicredi vai com você. Seguro alto, seguro residencial, tag de passagem, cartões. Tudo para você se preocupar menos e curtir mais. Sicredi, verão tranquilo é ter com quem contar. Precisando ir de um lugar a outro na cidade? Ou viajar para outra cidade? Chama a Carsul. Ligue no 99659-6111 e tem às mãos o transporte mais seguro, prático e econômico da cidade. Você chama a Carsul e logo o motorista credenciado atende você, com o carro identificado. Ande com segurança, ande com Carsul. Chame pelo fone 99659-6111 ou baixe o aplicativo Carsul. Todos os estilos no verão top da Fema FM. Você pode ganhar o mundo, sei lá, chegar onde quiser, conquistar seu lugar. Fema.
10h12, 10h12. Alô, Santa Rosa, alô, região, alô, amigos daqui do mundo. Bom dia, 31 de janeiro. O ano começou ontem e o primeiro mês já tá indo embora. É isso aí, esse reloginho aí que alguém está mexendo nos botões e acelerando esse processo, essa forma de contar o tempo. Não tá de brincadeira, viu? Mas o detalhe é isso, temos que viver a cada instante, a cada segundo, porque quando eu disse oi pra você, de lá pra cá já passou 1 minuto, né? Então o tempo está passando, temos que ir vivendo cada instante da nossa vida, né? Ser feliz é o que nos resta. Um lindo sábado em Santa Rosa, nesse 31 de janeiro. Vai ser calor demais, mas tá lindo demais esse sábado para você viver ele intensamente. Está folgando, está organizando a casa, vai ter visita, né? Então tem que organizar o lar aí. Você que trabalhou a semana toda e disse assim: opa, é meu sábado de folga, está escalado para fazer a faxina em casa. Então, ajudar a esposa também, né? Então vai ter que trabalhar nesse sábado, colocar a casa em dia, porque tem visita, né? E isso é bom demais. Toda vez que você, é bem assim, toda vez que você lembrar, não, eu vou sofrer uma visita neste final de semana, vai dar trabalho, lembre-se da pandemia, que a gente ficou com saudade dessas visitas, inclusive daqueles, e dos abraços, inclusive daqueles que você hoje pensa assim, não, de novo vai vir, né? Não, acho que não tem isso, né? Não deve ter isso. Tem sim. Mas é isso aí, valorize cada instante, viu? E nós estamos começando o painel FEMA deste sábado, dizendo que com muita alegria nós já temos aqui a primeira convidada do programa para bater um papo com a gente. E o painel FEMA é isso, né? Música, informação, bate-papo descontraído pra gente falar de todos os temas do nosso cotidiano. E eu fiz questão de ter hoje no programa uma convidada muito especial, uma querida amiga que o Musicanto me deu, né? O Musicanto da última edição, porque a gente conviveu ali vendo nas comissões o jeito de ser, de pensar e de planejar ações, né? Então foi muito bacana. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito legal e é com muita alegria que eu recebo aqui professora, atriz, crítica. Ela faz um trabalho muito bacana na questão da cultura, do teatro, e está aqui conosco Fernanda Begg, que já andou por este mundo e está de volta, enraizada, né? Voltando, dizem isso, né? De quem bebe a água do pessegueirinho sempre volta. Não sei por que dizem isso, mas é uma verdade. Fernanda, prazer em tê-la aqui no programa nessa manhã de sábado. Pra gente, pode trazer o microfone mais perto aí, pra gente falar um pouquinho de cultura, da arte. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Claudio Miro. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na FEMA novamente, né? A gente teve aqui, eu e o Daniel Morales, na Semana do Musicanto, e foi uma satisfação estar aqui, né? Então eu agradeço muito o convite para voltar. Que legal. Aliás, eu já quero começar sobre esse assunto. Você viveu uma experiência muito bacana, presenteou o Musicanto, a comunidade, a sociedade, com um projeto lindo que saiu do papel, e você envolveu pessoas que se transformaram, levaram a sua arte junto, somando o teatro, a dança, e também o canto, junto a essa apresentação que aconteceu no Musicanto, que foi uma leitura muito legal da história da grande e da querida Mercedes Sosa. Como é que foi aquele momento ali? Vamos resgatar isso um pouquinho. Então, aquilo foi um momento incrível, assim, porque eu tinha acabado de voltar para Santa Rosa, fazia menos de um mês que eu estava aqui, e aí eu recebi o contato, né, do nosso presidente, Fernando Borella, né, o presidente da última edição. E a gente sentou para conversar um pouco, assim, a gente nem se conhecia direito, mas a gente foi conversando sobre o que a gente tem de arte, de cultura, e o Borella me trouxe essa vontade muito grande de trazer teatro pro Musicanto, né? Porque ele entende que é uma linguagem que dialoga, né? É uma linguagem expressiva de palco que dialoga diretamente com a música, né? A gente
já falei em outras oportunidades, a gente não faz teatro sem expressão vocal, e a gente não faz canto sem ter uma performance artística ali, né, de corpo. Tá tudo envolvido. E o Borella tinha muita vontade que a gente contasse a história do Musicanto. Mas a gente tinha aí 2 meses para montar uma apresentação. E o teatro, ele leva tempo, né? Ele não é uma coisa assim simples para fazer, porque ainda mais o que a gente fez, a gente envolveu aí cerca de 20 profissionais em palco, mais os que estavam fora de palco, né? De várias idades, começando, a pessoa mais nova tinha 7 anos e o mais experiente tinha por volta dos seus 70 anos de idade. E de cidades diferentes, né? Tinha gente de Santa Rosa, de Santo Cristo, Santa Maria. Então, a gente, dado o tempo que a gente tinha, a gente pensou, ok, vamos resgatar a história do Musicanto, mas a partir de um ponto de vista, né? E aí a gente optou por falar da Mercedes, né? Da Mercedes Sosa, que foi essa mulher incrível e é a voz da América Latina, né? E eu fiquei muito feliz, assim, porque o teatro, ele é contar histórias, né? Dentre muitas coisas, assim, ele é uma prática de contação de histórias milenar, né? E para as novas gerações, assim, para as crianças que trabalharam com nós, nenhuma delas tinha ouvido falar de Mercedes. Então, a gente poder investigar as músicas, saber quem foi essa mulher, o que ela representa para a música, para a cultura, para a história, foi muito significativo, assim. E aí a gente chegava nos ensaios já na reta final e as crianças estavam cantando Mercedes, sabe? Isso é incrível. Porque um parênteses aqui, o próprio Musicanto, com o Musicanto Vai à Escola, faz desse projeto uma experiência incrível, né? Que é fazer com que as crianças acessem ao acervo musical do festival, ouvindo músicas, e depois lá em conjunto com professores e tal, decidem escolher essa canção e fazer a sua arte e levar para o palco, ou cantando ela, ou fazendo uma coreografia para uma dança. Mas o fato é que elas acessam um acervo musical incrível, que é do Musicanto, e muitas vezes, e eu já disse isso, né, quem sabe uma canção que nem mesmo os seus pais ouviram, porque é de antes mesmo dos seus pais, porque uma criança com 9 anos, com os pais de 20 e poucos anos, né, vamos chutar assim os números, né, não tinham nascido ainda. E daí pegam lá da primeira edição, tipo do Sangue na Terra, no Sangue da Terra Nada Guarani, que tem seus 42, 3 anos agora, né? E daí então, para acessar, ouvir essa música, escolher entre elas essa, e fazer um trabalho e entender a arte como um todo e a história dentro dessa música, né? O contexto. E daí é um estudo, é um mergulhar nessa história. E depois, como você disse, as crianças cantando Mercedes Sosa. Tem os adultos que não sabem quem foi Mercedes Sosa nos dias atuais, mas as crianças acessarem essa história, né? Porque, como você disse, e não foi só ouvir a música e saber cantar, porque o teatro a apresentação de vocês contou a história de Mercedes Sosa. Essas crianças, esse pessoal que participou, teve que ler sobre, né? Exatamente. Eu acho que isso é extremamente importante quando a gente pensa em arte e cultura. Acho que o Musicanto tem essa característica de formação de público, de pensar repertório, sabe? Como é que eu vou falar sobre a música que eu gosto ou a música que eu não gosto se eu não tenho um repertório formado, se eu só tenho acesso ao que existe hoje, a um certo tipo de música, a um certo tipo de ideia, a um certo tipo de conceito. Então, quanto mais ampliado o repertório, mais eu vou poder elaborar sobre a minha subjetividade também, sobre o que faz sentido para mim, sobre como eu me expresso no mundo, sabe? E eu acho que isso é extremamente importante quando a gente pensa até em tolerância, assim, que a gente precisa respeitar as pessoas, aprender mais ao olhar para o outro, né? Então, eu acho que isso é muito bonito, assim. Eu acho que o Musicanto, dos eventos culturais de Santa Rosa, porque é um evento de tradição, né? Estamos aí na
35ª edição, tivemos 35ª, tô errada? É isso? Por aí. Gente, por aí. agora eu me confundi. Não sei se é 30ª, já tô a 35ª. Mas são aí 40 e tantos anos de musicanto, né? Então, eu acho que são movimentos como esse, assim, que se fortalecem e que fortalecem a nossa cultura enquanto comunidade. E transformar, trazer teatro dentro do que é a música, né? E vocês conseguiram fazer isso, né? E uma narrativa ali fácil, acessível para quem está acompanhando, de saber naquele curto espaço de tempo contar uma história, né? Você fez o quê? Você escreveu o texto, você fez pesquisa. Como é que é esse trabalho de fazer teatro? Porque quando se fala em teatro, a gente, quem é plateia, vê, sabe o que está vendo ali, né? Tem toda uma correria, né? Sim. Então, eu me considero uma pessoa que, assim, eu transitei por muitas linguagens. Eu sempre fui uma curiosa da arte, assim, né? E para fazer teatro, a gente tem que ter um mínimo de deslumbre, assim, com várias coisas. Porque você tem que pensar a escrita, você tem que pensar a imagem, porque o teatro, ele é imagem, você tá olhando, né, uma contação de história. E para fazer a La Negra, né, que foi a peça da Mercedes, eu precisava pensar também as canções, assim. Então, foram algumas etapas. Primeiro, eu elaborei o texto, já sabendo que ia ser um musical, né? Então, sabendo que ia ser um musical, eu escolhi algumas canções que pudessem contar parte da história. E aí, eu fui costurando com textos os entremeios. Então, a gente tinha um pouco de fala, tinha uma música. Tinha um tanto de fala, tinha uma música. E as músicas geralmente eram dançadas ou atuadas por quem estava interpretando as músicas. A partir do momento que eu tinha o texto e as músicas selecionadas, eu comecei os ensaios com o grupo, né? Então, eu abri uma chamada. Todo o trabalho feito do Musicanto foi voluntário, né? Então, eu abri uma chamada para oficinas de teatro gratuitas. Seste Senat foi meu parceiro nessa proposta, porque eles cederam o teatro deles pra gente ensaiar. Então, a gente se encontrava lá uma vez por semana. E aí que tá, a gente não faz arte sem parcerias, né? E isso é extremamente importante. Né? E aí, também fui começando a chamar pessoas que eu sabia que tinham o domínio musical que eu não tenho. Então, a minha parte foi dramaturgia e direção, digamos assim. Mas aí eu tenho que olhar, por exemplo, para a direção musical, né? Eu vou convidar a Nídia, porque a Nídia já foi minha professora de canto. Quando eu fazia aula com elas, a gente pesquisava Mercedes, eu tentava cantar Mercedes, porque não é uma coisa fácil também, né? E nesse sentido que eu digo que para fazer teatro a gente tem que ter um olhar mais ampliado, você não pode estar focado só no que você está fazendo, você tem que abrir para as outras linguagens. E aí a Nídia vai chamar o professor Wilson também, que vai chamar o professor Edinho, que vai chamar... vai conseguir montar a nossa banda, assim, né? E a partir disso eu vou conseguindo parcerias também muito com os voluntários do Musicanto, dizendo, agora eu preciso do figurino, agora eu preciso do cenário, quem pode me ajudar? Então, assim, as bandeiras que a gente usou foram cedidas pela Fena Soja, o figurino que a gente usou foi cedido por uma loja parceira. Então, assim, e aí a cereja do bolo veio quando a gente fez o contato com o Daniel Morales, que foi jurado do Musicanto, do segundo Musicanto, que a Mercedes estava aqui, que era amigo da Mercedes, encontrou ela em vários festivais e que... Um grande músico. É um grande músico, né? O Daniel, ele é maestro. Então, ele pegou todas aquelas ideias que eu tinha, a gente fez umas chamadas de vídeo e aí ele pegou e fez assim. Acho que isso é extremamente importante de dizer, né? Que teve uma confiança no meu trabalho que eu fiquei impressionada, né? Porque a gente optou por fazer um teatro didático. Era para realmente contar uma história e a gente queria que fosse acessível a todos os públicos, né? Mas mais do que contar a história, também o que a gente teve entre nós, assim, foi muito bacana,
né? É um projeto que a gente gostaria muito de levar adiante, assim, então entendendo que parcerias a gente pode fazer. E era uma pergunta que eu ia fazer para você sobre levar adiante o que se viu no Musicanto, nessa peça teatral, nesse musical, né? Nesse musical foi lindo demais, que merecia novas plateias, né? Levar para novas pessoas, entender. Se estuda isso? Se tem em mente? Ou essa dificuldade ela é tão grande que não vai ultrapassar as fronteiras? Como é que é, assim? Se estuda isso. Se estuda isso, mas a verdade é que somos artistas que trabalhamos com arte, né? Nós não somos pessoas... As pessoas que estavam ali, principalmente o elenco adulto, a grande parte trabalha com arte. Então... É complicado a gente, muitas vezes, porque não tem tempo, né, Sorriso? Não é isso é uma coisa que é importante de ser dita, né? Eu sou professora, eu quero fazer e eu faço trabalho voluntário sempre que posso, mas se eu tiver que abrir mão de dar uma aula para ir fazer um trabalho voluntário, às vezes isso vai pesar no meu orçamento. Então, e aí eu me coloco num local de, sendo a diretora, também parte produtora do projeto, eu preciso oferecer para esses artistas um respeito e uma dignidade no sentido de dizer, olha, vai ter ensaio, esse é o valor do seu cachê por ensaio, esse é o valor do seu cachê por apresentação. E esse foi uma das questões que eu demorei, assim, para chegar e chamar algumas pessoas, porque acho que também é uma coisa um pouco do interior, assim. E aí eu não tô falando só de Santa Rosa, tô falando de uma cultura do interior. Tendo morado em locais muito maiores, é até feio você chamar uma pessoa para fazer um trabalho e dizer não tem cachê. A gente pode fazer... E aí eu não tô sendo mercenária, eu vou trazer uma comparação, né? Eu não vou chegar para um médico e dizer, doutor... O senhor faz uma cirurgia para mim e eu divulgo o seu nome no Instagram? Talvez, se eu tenha milhões de seguidores, ele vai até topar, mas geralmente ele não vai fazer de graça. Para qualquer profissional, você não vai fazer isso. A gente que trabalha com arte de maneira profissional, eu pelo menos tenho esse entendimento, assim, é muito bonito e tomara que a arte seja mais acessível, que a gente possa fazer. Mas precisa de um financiamento. Pode ser público, pode ser privado. Isso independente, assim, sabe? Mas se não houver isso, são coisas pontuais que a gente consegue fazer. Tanto que a gente conseguiu se reunir, assim, todo o elenco 2 vezes. Um mês antes da apresentação... Outra, uma vez antes, um dia antes da apresentação final, assim. E aí, no dia, a gente fez a apresentação. Mas muito por uma questão de que a realidade, infelizmente, é essa. Mas estamos buscando. Estamos buscando, sim, possibilidades de continuar. Esse é o detalhe, né? Então, e dentro desse contexto, então, a gente já vai pegar essa linha, Fernanda. A valorização da cultura a partir... da iniciativa privada e do poder público. Existe, porque volta e meia a gente enxerga assim, percebe que alguns fundos, alguns planos, alguns projetos em âmbito na esfera federal, estadual e municipal, fazendo cultura, oferecendo esse espaço e os recursos para que a arte, a cultura possa acontecer. Qual é que é o grande desafio? Existem ainda problemas nesse sentido da iniciativa privada entender que é importante investir e que os órgãos públicos, as esferas podem, então, investir dinheiro na cultura? Como é que é? Bom, aí a gente vai entrar... São 2 pautas um pouco diferentes. Uma é políticas públicas e a outra é marketing, né? Advertisement, que a gente... dentro do privado, principalmente. Em termos de políticas públicas, a gente tem algumas possibilidades, sim. Cada vez mais a gente vai vendo, independente do governo, a gente vai vendo cortes, né, nas políticas públicas, mas a gente tem alguns fundos. Uma coisa importante de falar é que dentro das políticas públicas a gente vai ter as principais, que são a Aldir Blanc, a gente teve a Paulo Gustavo no período da pandemia, e a gente tem a Rouanet.
A Rouanet ela é um incentivo público-privado, né? Quem paga metade é o Estado, e aí, a partir do momento que eu tenho aprovado o meu projeto, eu posso captar o outro 50% assim do valor no privado. A Rouanet é uma lei muito polêmica, mas eu acho que é mais por desinformação, porque, por exemplo, assim... Se espalham muitas fake news a respeito dela, né? Mas uma coisa que é importante da gente falar em termos de investimento, cada R$1 investido na Rouanet retorna 7,5 em lucro para a sociedade. Então, é um investimento rentável, se você for pensar. Sim. E aí, do que a gente está falando quando a gente está falando disso? Para mim, por exemplo, poxa, quero fazer um figurino. Aí eu vou lá conversar com a minha costureira do bairro e vou dizer, quanto que você cobra para fazer tantos figurinos, dona fulana? E isso é renda para ela. Exato. Que ela vai botar no mercado, que ela vai botar nas lojas, que ela vai botar no consumo dela. E ela vai dizer assim, para fazer tudo isso eu vou precisar contratar pelo menos num período aí mais uma pessoa. Exato, é uma cadeia produtiva a cultura, sabe? E a indústria criativa é uma das que mais cresce no país. Depois do agro, né? Que a alimentação vem em primeiro lugar. Exato. Mas esse então é um dos pontos, assim, a gente olhar pro artista como um profissional. Outro ponto da incentiva privada vai estar muito ligado aí ao que eu quero publicizar, né? Ao que eu quero falar, a quais são as marcas. Eu acho que tem uma coisa, e aí fugindo um pouco desses pontos, que sabe o que, Sorriso? Que talvez é difícil pra gente olhar pro artista como profissional, porque todo ser humano tem uma expressão artística. Então, eu posso trabalhar como dentista, como advogado, como seja o que for, mas eu sei pegar um violão, eu sei tocar um violão, e para mim é um prazer ir lá fazer isso. E eu acho isso incrível, sabe? E não desmereço quem é artista, porque todos somos seres artísticos e expressivos na nossa humanidade. Mas eu tenho o meu sustento garantido por outra profissão. Então, no meu horário de 8 a 6, eu tô fazendo outra coisa. Mas eu vou lá no meu período de folga, vou tocar minha musiquinha. E isso é incrível. E aí eu olho para a arte também como um local da arte como experiência, que é uma das propostas que eu tenho, assim, sabe? Eu não acho que a gente precisa fazer arte só para estar no palco. Eu acho que a gente pode fazer arte como fruição, como uma possibilidade de existir, sabe? E de contar as nossas histórias também. Mas aí, claro, para eu fazer isso de uma maneira mais profissional, eu vou precisar de um incentivo, né? E eu acho que também tem muita gente que abdica do sonho de ser artista porque justamente sabe que não é fácil, né? Então você escolhe... E talentos vão sendo excluídos, né, do contexto todo, né? Com certeza. Vão sendo... os projetos vão voltando para a gaveta. Exatamente. Por causa da falta desse apoio ou do entendimento, né? Sabe que tem um amigo que ele disse um dia... do que você não gosta? Seguinte... pode até me convidar para ir na tua casa. Ele é um músico profissional. Mas não me convide para levar o violão, né? Então, tipo, de graça não, né? Esse é o meu trabalho, né? Ou tipo, tu quer um momento de lazer comigo? Então vamos lá, vamos ter um momento de lazer, né? De bate-papo. Mas o profissional, então tu sabe que eu sou, mas o profissional né? Claro que vai ter aqueles momentos que vai dar para descontrair e ele vai se sentir, mas não essa cobrança. Vem aí, vamos tomar um chimarrão, tomar uma cervejinha, comer um churrasquinho, traz o violão. Daqui a pouquinho tem lá, ele convidou 30 pessoas, aí tem o cara que é o fera e que vai estar dando um showzinho ali de graça, né? É a arte dele, né? É a profissão dele, é o ganha-pão dele, daí daqui a pouquinho... Não. Eu acho bem complicado isso, assim, mas soa um pouco egoísta, parece, né? Falando enquanto artista, como que eu não vou dividir o meu talento, a minha arte, a minha música, né, com as pessoas, já que elas gostam tanto, que elas se sentem tão enfaixadas por isso. Mas eu acho que tem esse olhar, assim, também de olhar, né? É incrível o trabalho que a gente faz e talvez por isso que a gente precise de mais incentivo. Talvez pensando que as políticas públicas não dão conta
de abarcar todos os projetos artísticos que a gente gostaria de ter, quem sabe né, o incentivo privado possa fazer isso. Tem algumas formas de se pensar essa possibilidade, né? Poxa, será que a sua empresa não pode, quem sabe, botar ali uma verba para a gente fazer aulas comunitárias de violão na comunidade? Será que você não quer financiar um projeto de teatro na sua comunidade, né? Aí falando da minha área, mas pode ser de qualquer linguagem, sabe? Porque você está devolvendo também, né? E aí a arte, ela tem... A arte, eu acho que ela não tem uma função, porque ela é intrínseca a nós, mas ela tem efeitos colaterais, né? A gente vai ver, por exemplo, projetos culturais que a gente sabe que uma criança que poderia estar na rua, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa sem supervisão e talvez caindo num caminho que não seja tão legal, se ela tiver num espaço artístico, se expressando, criando, ela vai estar fazendo parte de uma comunidade. Exato. Que é o que a gente quer, né? A gente quer pertencer. E hoje existem grandes nomes, ou que não são grandes, mas que estão num patamar importante dentro da arte no país, e que você vai ver a sua história, ele vai contar com orgulho da base, né? Que é carioca da favela, e lá na comunidade teve uma escola, um ambiente ali, né? Uma oficina de teatro, onde nomes importantes e experientes entraram ali para dizer: queremos oferecer isso para vocês. Desperta então nele esse artista que todos somos, como você disse, né? E ele vai, e daqui a pouquinho ele está lá sendo voz, referência, representando uma comunidade que tem orgulho de que ele sai dali, né? E está fazendo arte, ou na TV, ou no cinema, ou no teatro, ou até na música, né? E representando, né? E sabendo que essa é a minha história. Teve essa oportunidade, né? Tinha dois caminhos, eu poderia me perder por aqui, mas a arte me roubou, né? Me levou para este caminho, e que eu posso ser referência, e passa a ser referência para tantos outros, para que sigam este caminho, né? Como você disse, a arte vai fazer isso, né? Ela tem esse potencial, né? A arte, o esporte, eu acho que também entra aí, assim. E aí, olhar para esses lugares que são práticas corporais, né? Também, porque a arte e o esporte são práticas corporais, assim, falando pelo menos do teatro, né? Que a gente vai lá, a gente vai botar uma energia, vai trabalhar com as nossas emoções, vai aprender a conviver em grupo também, e aprender a viver com as nossas frustrações também, e que é um espaço seguro para a gente expressar isso, por exemplo, né? Muito diferente de eu estar num local onde eu não posso fazer isso, ou até mesmo a escola, assim, que eu vejo que a gente precisa criar espaços dentro da escola para que a gente possa ter essas expressões, tanto as esportivas quanto as artísticas, para eu poder chegar na minha aula de matemática, que eu já talvez um pouco assim, com o corpo mais carregado de endorfina, mais acalmado, e poder focar naquilo que está acontecendo, que talvez não seja coisa tão interessante, mas que vai ser uma maneira de eu me aterrar e não... falo por mim, assim, que era uma criança muito dispersa, sabe? Que qualquer coisa parecia que às vezes era mais interessante do que estar focado ali, assim. E que vão acarretar em problemas disciplinares também, né? E aí tô falando novamente dos efeitos colaterais da arte, que não precisam existir, mas eles existem. Dentro da arte, é uma área em que já nasce com o dom, já nasce com esse talento, ou é possível moldar o ser para que ele possa então se descobrir um artista nas diversas áreas? Como é que é? O teatro tem isso? Você consegue ver? Porque a música muitas vezes se diz, nasceu com o dom, né? Daí vai lapidando ali, aprendendo e técnicas, mas já tem um dom. Mas e o teatro? A arte já está ali nesse ser, de uma maneira assim, como vocação, que ele vai dizer, é isso que eu... Ou não, uma oficina, aulas, a dedicação para aquilo ali vai transformar esse num artista.
Então, pra mim, aí eu tenho uma visão um pouco polêmica. Eu não acho que existe dom. Eu sei que existe ouvido absoluto, né? Que músicos, quanto melhor eles ouvem, melhor eles conseguem reproduzir alguma coisa. E aí, pro teatro, a gente pode dizer assim, existem pessoas que são mais extrovertidas, talvez, que vão ter um filtro menor pra vergonha, ou vão botar a vergonha num... Não vão ter tanta vergonha de se expor, assim, de brincar. Porque o teatro ele é uma brincadeira, ele é um jogo, ele não é nada mais que isso, assim. Mas eu acredito que tudo é treino, sabe? Eu acredito que se você der uma bola para uma criança quando ela tem 1 ano de idade e ela jogar por 10 anos, quando ela tiver 10 anos de idade, ela vai estar num nível de domínio daquele equipamento que é uma bola. Se você só der uma bola para uma criança quando ela tiver 10 anos de idade e você comparar as duas, não tem, sabe? Então, pra mim, tudo é treino, assim, tudo é aprendizado. E eu acho que a gente precisa olhar para isso como processo. Isso quem fala é meu personal trainer como treinador. É constância. É constância. E aí, como atriz, eu sei que tem dias que eu chego lá e que parece que eu arraso. Tem dias que eu chego lá e que eu sou a pior pessoa do mundo, na minha concepção, sabe? Porém, isso tem muito a ver acho que com o humor que a gente tá no dia, mas também com a preparação que a gente tem. Porque se eu não me sinto segura pra ir fazer uma coisa, aí talvez eu tenha que, sabe? Eu tenho que ter um jogo de cintura pra poder bancar aquilo. Agora, se eu sei que eu tenho um percurso, que eu ensaiei, que eu tô pronta... E é como eu trabalho com os meus alunos, assim, né? Inclusive, pensando no musicanto, assim. As meninas, no dia, estavam uma pilha de nervos. Eu disse, gente, vocês sabem tudo o que vai acontecer. O público não sabe o que vai acontecer. A gente sabe. E se a gente se apertar, a gente se olha no olho, porque a gente é uma equipe. E a gente conversa pelo olho e se ajuda, sabe? Exato. Que incrível, né? Pois essa dúvida que sobre talento, sobre dom ou sobre preparar, então é treinamento, né? O se preparar, o estar sempre, porque o artista faz muito isso, né? Então, quer dizer, quando ele é a profissão que ele escolhe, ele vai estar sempre... E vocês, como artistas, tem algo assim que é incrível, né? Essa preparação, mergulhar, né? Viver a experiência. Você já se viu no teatro sendo alguém lá na apresentação que você sabe que não é você, quando você volta para si? Como é que é essa? Porque eu sei, eu já ouvi muitos, inclusive mais de TV do que teatro, né? De voltar, sair do personagem e voltar é desafiador, né? Porque entrar parece ser fácil, mergulha ali e vai, né? E a entrega é total, dá de presente pro espectador, pro telespectador, algo assim fascinante, incrível. Eu vibro muito com algumas... Hoje eu, não fugindo, mas para acrescentar, hoje eu vibro muito quando e faço alguns julgamentos, digamos assim, né? É só bonitinha na TV, não tem talento. Percebo isso. O que a novela, a direção, alguém apostou nessa pessoa? Faço essas leituras. E às vezes eu vejo assim, poxa, olha só, está frente a frente com aquela que é um grande nome, um referencial, e aquilo que aconteceu ali, uau, eu vibro com cenas de novela, de ver o quanto aquilo ali foi mais do que uma apresentação, digamos assim, né? Foi uma entrega, essa interpretação no teatro tem muito isso também. Como é que é voltar, então, entrar no personagem e depois voltar? Tem alguém em alguns momentos que é difícil? Sim. Primeiro eu vou fazer um comentário sobre o que você falou, assim, da bonitinha, mas não tem talento. A gente volta a olhar pra publicidade, né? Porque são pessoas que geralmente têm muitos seguidores. E aí, então, pra minha marca, vale a pena patrocinar isso. E aí, enfim, são questões pra gente olhar, né? Mas isso de entrar no personagem, então... Da minha experiência, eu passei pela Faculdade de Artes Cênicas, né? Então, eu fiquei 4 anos fazendo laboratório em pesquisa dramática. O que eu aprendi? Que a sala de ensaio é um espaço onde pode tudo dentro daquela ética do combinado, que é não botar o corpo da outra pessoa em risco, mas que ali dentro eu posso expressar a minha verdade da maneira que ela vem.
E aí, isso de entrar em personagem, eu tenho a percepção, Sorriso, que assim, a gente tem o bem e a gente tem o mal. A gente tem. A gente aprende... Estão juntinhos. Estão juntinhos, né? Acho que a gente aprende a domar, tanto bem quanto mal, às vezes muito bem, às vezes muito mal, mas que eu posso acessar esses lugares a partir de determinados estímulos, né? Que eu tenho... pensando nos pecados capitais, que é onde eu gosto de trabalhar muito, assim, sabe? Eu posso ser uma avarenta, eu posso ser uma pessoa super generosa. E a minha pesquisa, enquanto atriz, é como que eu transito nisso. Na vida real, a Fernanda não faz isso. Dentro da sala de ensaio, que é esse local codificado, quando eu entro ali, que eu vou começar a fazer meu aquecimento, meu alongamento, meu trabalho de voz, ali eu posso buscar todas essas nuances da personalidade humana que existem. E que, assim, cada pessoa tem uma personalidade. Então, não é porque elas existem que eu vou expressar elas no cotidiano. Mas que ali no ensaio elas podem acontecer, sabe? Então, quando a gente cria um personagem, eu acho que vai mais ou menos por aí, assim. De eu entender o que é que essa expressão tá pedindo, né? Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, qual é a história dessa pessoa. E aí, quando a gente fala em encarnar o personagem, eu tenho um pouco de problema com esse termo, porque eu não acho que a gente encarna, eu acho que a gente só revela a nossa verdade. E é isso que eu acho que emociona, assim, quando um ator consegue mostrar a partir de uma cena, a partir daquele roteiro que está sendo dado, o tudo que ele pode sentir enquanto pessoa. Eu acho que a gente olha para a atuação não como uma coisa falsa, mas como a possibilidade mais verdadeira da expressão humana, sabe? E eu acho que os bons atores fazem isso, eles realmente revelam a sua emoção. Aí, quando você entrou e você deu tudo isso, como que você faz para você sair? Então, existem códigos de entrada e saída que terminou a peça, vou sair do meu personagem, ou terminou o ensaio, como que eu saio desse personagem para eu também não sair gritando e brigando com todo mundo, né? E eu acho que esse é o desafio do trabalho da ator, e por isso que a gente às vezes vê que as pessoas mergulham, né? Fazem laboratórios, ficam meses assim, só fazendo aquilo, principalmente quando vão fazer filmes e coisas assim. E que se você não tiver uma estrutura psíquica boa, você não tiver consciente dessa entrada e saída também, você pode se perder. E a gente já viu casos de atores famosos que vão entrar num outro local muito perigoso, assim, né? Mas aí também eu digo, a gente tem técnicas seculares, milenares de atuação que a gente estuda dentro das artes cênicas para saber como fazer isso, como ativar. Muito bem. Bom, Fernanda, você então já viveu essa experiência direto nos palcos, né? Com plateias e tal. Deixa eu fazer uma pergunta até para o público ouvinte entender, com alguém que faz teatro, entender de um acontecimento recente que foi notícia no Brasil e cujo palco foi Santa Rosa, né? Matheus Solano, grande artista, né? Esse ator esteve com a sua peça aqui em Santa Rosa e deu aquela polêmica e aquele recado que se dá: desliguem os celulares. Gente, eu não estou aqui para criticar a pessoa que fez isso, né? Vamos fazer essa observação aqui. Então teve aquela situação, né? De estar filmando e ele ter aquela reação e de tocar no telefone como se dissesse não é para e para continuar no personagem. E ele até explicou depois, né? E é esse lance. Como é que é isso? Você que já circulou pelo Brasil, morou nos Estados Unidos, o fazer teatro, que é diferente de ir para o cinema, assistir e ver aquilo já pronto numa tela. Aquilo está acontecendo ali. E você, como artista, como ator, como atriz, precisa fazer a entrega, né, do que está preparado e acontece coisas como essa, para o pessoal entender por que é importante observar essas regras para que tudo possa fluir e o ator fazer a sua entrega como é para ser. Esse foi um episódio assim que lamentável, mas achei didático, né, para a gente poder abrir o debate sobre isso, assim.
Sim, tem o lado do ator que desconcentra, que quem tá do seu lado também assistindo, a luz e barulho, porque quebra, né? A gente tá criando uma atmosfera ali também, de repente vem uma luz que não era pra entrar, vem um som que não era pra vir. Mas eu queria que a gente olhasse, Sorriso, da perspectiva do espectador. No sentido de que o teatro, enquanto espectador, enquanto você vai assistir uma peça de teatro, é uma oportunidade para você treinar o seu foco, para você botar seu celular no bolso e dizer, por 1 hora eu vou sentar e eu vou ouvir uma história. Porque é tão legal quando tem uma pessoa que tem domínio de uma história, que tá envolvente, você fica ali. Então aproveita, poxa. Primeiro é essa coisa que eu ia dizer. Segundo, vamos olhar para os nossos vícios nas telas, né? Os roteiristas de Hollywood, essa foi uma notícia que eu li recentemente, as produtoras enviaram mensagem para alguns roteiristas dizendo para eles serem mais diretos no texto, no sentido de que assim, a gente tá aqui, né, vendo uma série e eu tô aqui no meu celular. Então, não adianta o roteirista dizer no roteiro ali, fulano entrou em cena e tropeçou. Porque como eu tô no meu celular, eu não tô vendo. Então eu tenho que verbalizar isso. Então tem que ser, entrei em cena e tropecei, sabe? A gente também tá se emburrecendo no sentido de parar de entender, e eu odeio a palavra emburrecer, mas a gente tá perdendo o cognitivo, isso é fato, tá? No sentido de não saber ler imagens. Então você tem ali Matheus Solano, que é um gigante da nossa atuação, né? E poderia não ser Matheus Solano, poderia ser a Fernanda, que não sabe, que é uma engatinhante da nossa atuação, mas que também é uma atriz que merece respeito, que passou um tempo. E você foi ali para assistir ela. Pô, dá 1 hora da sua atenção para ela e ver como você se sente também, né? Vamos treinar esse local, assim. É desrespeitoso, porque é desrespeitoso com o meu trabalho, que passei meses para estar ali 1 horinha com você, porque é isso, você falou antes, né? A gente não vê o tanto de preparação que é para fazer um tempinho de espetáculo. 1 horinha, meses ensaiando e anos aprendendo, né? E aí você chega ali e você desperdiça isso porque você quer um like. Então, tudo bem, talvez você até trabalhe com isso, mas tem momento para depois, você pode tirar foto no final, quando acaba o espetáculo. Geralmente o ator vai agradecer, você pode tirar foto ali da pessoa em cena, você pode tirar uma foto sua no espaço, né? Que ali no caso foi no Sesc, se eu não me engano. Mas existe, eu acho que é isso, assim, o teatro ele requer uma conexão, ele requer presença, ele requer que você esteja lá. E isso é outra coisa também, se o ator não estiver lá, se a cabeça dele estiver em outro lugar, ele não vai conseguir estar presente com as emoções dele. E daí você vai dizer que ele é um ator ruim. Só que ele precisa da sua atenção, né? Porque eu tô aqui te olhando no olho enquanto a gente tá falando. Se você para de me olhar no olho, eu já fico meio perdida, sabe? Então, é uma troca. Exato. E eu acho que isso também é uma coisa que falta enquanto público a gente entender. A plateia aprender que tem que ter esse momento, vai viver essa experiência. Sabe que enquanto você falava, eu estava lembrando quantos shows que eu assisti e que foram incríveis. Eu não tenho um registro fotográfico deles. Eu não tenho um registro do tempo que nós não tínhamos o celular com tudo na mão aqui, né? Inclusive o banco para pagar, inclusive o ingresso para pro evento nem tem mais o impresso. Eu comprei e daí chego ali, mostro, QR Code, lê, ok, tá pago, entro. Daí eu entro com o celular, porque o primeiro contato foi o ingresso para entrar. Daí eu entro com o celular e aquela época que não se tinha o aparelho, eu assisti grandes nomes da música, de vários Paralamas do Sucesso aqui no Centro Cívico. Foi algo lindo, a gente cantou junto e a gente não tem uma foto. Quer dizer, eu tenho foto da tarde na passagem de som, né? Fui lá tietar. Mas, só para ilustrar, não tem. E outros, no Sesc eu assisti peças teatrais que eu fiquei... Nem anotei o nome do artista ali para depois seguir e procurar mais tarde, porque não tinha as redes sociais. Era outro momento, a experiência era incrível, né? Porque se não for stand-up, que é ali acontecendo na hora, teatro é isso, tem toda essa preparação, né? Então, a gente paga por uma experiência no teatro, é isso, né? Você paga para ter uma experiência
E aí você vai lá e não se permite ter a experiência. Sabe? De olhar no olho do ator, de ver a lágrima escorrendo, o suor pingando, de ver as microexpressões, assim. E é muito diferente eu ver uma pessoa chorando na tela e ver uma pessoa chorando na minha frente. E também tem outra parte que é assim, o público não entende que eles são coautores da experiência, porque se tá lá um comediante, né? Você falou de stand-up. Se tá lá um cara fazendo stand-up, não sei o quê, e ele joga uma piada e ninguém ri. Pô, daí, ou se todo mundo ri. Então, nesse sentido que a gente também tá escrevendo junto o que significa isso. Ou você acha que você vai fazer uma grande piada e de repente ela é super ofensiva e você é vaiado, né? Porque eu acho que o teatro também é isso. A arte, de modo geral, é um local de debate de ideias, de opiniões. É uma arena. Exato. Sabe que esse de estar presente ali, né? Quando você diz o Maiquinho Pereira. Pereira? O Maiquinho, que é a Bruna Feitoria, né? Lá de São Leopoldo, que ganhou o Brasil, tá na praça, no SBT. E no stand-up, a Bruna, então, né? O personagem do Maiquinho, a Bruna desce e vai pra plateia. Esse stand-up que eu sempre, quando eu assistia vídeos, eu dizia assim, quando eu for, eu vou sentar lá atrás, sem essa de estar, tô bem aqui na frente, porque ele vai me pegar. Então, o Maiquinho faz assim, daqui a pouquinho ele começa um bate-papo, olha pra pessoa e diz, pergunta o nome e olha pro semblante da pessoa e diz, tu não queria estar aqui, né? Daí olha pro, você que quis trazer, ele não queria, né? Queria estar em outro lugar. Vira piada, todo mundo ri, mas de certa forma é aquilo tipo assim, ó, eu tenho que estar ali, eu fui para isso, né? Eu tenho que estar vivendo aquilo ali. No teatro é isso, é você ver a encenação, a apresentação acontecendo, eu viver aquilo ali, né? E eu saí transformado, né? Se é um stand-up, comédia, que eu ri muito, saio mais leve, ou então que eu saia reflexivo, que eu saia pensando em mim. E no meu jeito de ser, a partir das palavras ditas pelo personagem, né? Aquele ator que veio, aquela atriz que veio e fez essa entrega. Tem que ser assim. Mas a plateia tem que aprender um pouco mais, né? Você falou da comédia, né? Sorriso, de todas as coisas que eu já fiz na vida, comédia é a mais difícil. Difícil. É a mais difícil, porque eu vou te dizer assim, o drama, que é as questões mais pesadas da vida, a gente é tocado mais ou menos pelos mesmos temas. Agora, a comédia, eu não sei o que te fazer. Porque às vezes o que pra você é interessante, que você tem como referência de graça, não é pra quem tá do seu lado. E aí, são profissionais que eu admiro muito, assim, os stand-ups, os palhaços. E eu acho que tem esse... Porque, assim, na comédia, ele vai ter uma estrutura cênica, mas ele também joga muito com improvisação. Que é uma coisa incrível. E isso é coisas que a gente, por exemplo, trabalha numa aula de teatro. Porque improvisar não é uma coisa que só o ator tem que saber fazer. Claro, ali você tá no foco, né? Se você é um ator de comédia e você não sabe improvisar, aí, meu filho, desculpa, não vai muito longe. Aprende a improvisar. Mas é uma coisa que a gente precisa pra vida. E é por isso que eu digo que o teatro é um jogo, né? Então, eu te dou uma coisa, porque é isso, ele chega lá, ele olha pra aquela pessoa, que é leitura corporal, aquela pessoa assim, ó, se encolhendo, né? Dizendo, meu Deus, não fala comigo. É pra aquela pessoa que ele vai, porque ele sabe que ali tá o cômico, sabe? Então, também, da perspicácia do performer, do ator, de olhar e saber ler o seu público, assim. É ali que vai ser. E isso, a comédia, é uma coisa que é fantástica da gente estudar. Eu estudei palhaçaria por 2 anos, né? E pergunta o nome da pessoa, pronto. O nome da pessoa ou a profissão é que ali vai ser uma sequência de risos, da piada se ampliando a partir daquele instante ali, né? Que aí, é improvisar e estar ligado, né? Aí eu acho que tem um pouco de talento, mas também tem um pouco de prática, porque você precisa improvisar muito até você chegar nisso. Algumas pessoas já são mais da piada, são mais rápidos. Isso. Porque também tem mais referências de graça, enfim, do que pode ser engraçado. Essa coisa de estar no palco encenando e fazer comédia, eu tiro o chapéu para o Paulinho Micharija. Já vi ele várias vezes. Porque o que eu vejo do Paulinho Micharija, ele tá contando uma piada e ele tem um enredo ali, ele tem um roteiro, digamos assim. Mas ele conta
do João que tinha um Fusca, daí vai contar piada. Daí quando ele fala do Fusca, ele vai... inclusive uma vez, daí ele vai para uma outra ponta, ele conta outro negócio, tu ri muito daquilo, e daí daquilo ele vai para uma outra ponta, até daqui a pouquinho ele volta, mas falando do Joãozinho e do Fusca, daí ele segue o enredo, que não era aquilo ali. Ele vai jogando, eu não sei como é que vocês chamam isso, mas ele vai linkando outros momentos, outros acontecimentos, outras piadas ali dentro, e que tu vai rir o tempo todo, mas ele vai estar contando uma história de Santa Rosa a São Paulo. No meio do caminho ele vai desviando nas curvas, mas ele está indo, coisa incrível. Isso eu acho que é fantástico. E que preparação que é essa, né? Então, vou quebrar teu sonho aqui. Ele tem um roteiro, ele sabe o que ele vai contar. Tá. Agora, a questão é o que a gente chama de presença cênica. Voltamos à presença. Certo. É eu estar aqui, te olhando no olho e falando aquilo como se fosse fresco, como se fosse a primeira vez que eu tô contando essa história. E isso sim é o trabalho de ator. Isso é quanto mais presente você tá e quanto... Porque cada vez que você apresenta uma peça, que você conta uma história, você já deve ter contado uma mesma história 1000 vezes também. Você sabe como é isso. Como que você faz para dar esse frescor? Presença cênica, tá? Eu vou contar aquela história como se fosse a primeira vez que eu estivesse contando. Eu vou sentir aquelas emoções, não como se fosse a primeira vez, mas assim, reais. Porque se eu estiver fazendo de conta que eu tô triste ou que eu tô interessada, você vai ver que eu tô fazendo de conta. A gente vê isso no dia a dia. Imagina no palco que tem luz, que tá todo o foco ali. E aí, claro, essas outras... coisas do teatro vão nos ajudar a dar a atmosfera, que é botar uma música mais densa, que é botar uma luz mais assim, mais assado, mais aberta, sabe? Porque tudo é criação de narrativa, né? Tudo é storytelling. Exato. Tu fez eu acessar algo aqui que não é legal. Você disse assim sobre contar de novo, né? Quantas vezes... Agora lembrei do meu filho. Pai, tu já contou essa história. Daí não Mas vale. cada público é um público. Não, pra esse público eu não contei. Pois é. Opa, não, mas em casa, assim... mas de novo? Não, tu já contou, sim. Já contei. Daí é questão de memória mesmo. Fernanda Begg, que prazer receber você aqui. Olha que bate-papo legal. Assim. E a professora Fernanda Begg em Santa Rosa? Teatro, você continua então levando essa tua experiência toda para a garotada, é isso? Que ambiente que é esse que você é professora de teatro? Olha, eu dou aula para todas as idades, tá? A partir de 5 anos, os bem pequenos ainda eu tô entendendo como fazer, porque é uma outra dinâmica, assim. Mas eu trabalho com crianças, com adolescentes, com adultos e com terceira idade, tá? Acho que me mantém fresca trabalhar com todos esses públicos, assim. É fantástico isso, né? É fantástico. A gente vai se renovando. Sim, principalmente adolescente e criança, porque é um outro mundo, né? O terceira idade foi o mundo que me educou, aí os adultos é o mundo que eu vivo, aí os adolescentes e as crianças vão me trazendo um mundo novo a cada encontro, assim. Esse semestre eu vou estar com cursos na DAIA, Estúdio de Dança, tá? A gente vai ter para essas modalidades. Na Casa Amarela eu também tô dando cursos lá. Eu tinha uma parceria com o RAI ano passado, de educação bilíngue, onde a gente trabalha fluência em inglês a partir de técnicas teatrais, porque às vezes não é que eu não sei inglês, eu só não consigo falar, que a gente está tentando renovar. E na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter uma oficina experimental, né? Para quem quiser, quero ter uma experiência, quero ver o que se trata dos jogos teatrais, como que pode melhorar meu foco, ou até ter um espaço para eu desopilar, assim, para eu, sabe, estar presente, né? Na terça-feira a gente vai ter, então, crianças, adolescentes e adultos na Casa Amarela. E eu também trabalho com formação para vídeo, né? Mas aí o vídeo já são aulas particulares, porque geralmente, eu quero ser atriz. Como é que eu faço para ser atriz, prof? Bom, aí a gente vai estudar um texto, a gente vai fazer uma self-tape, que é você trabalhar esse texto para a câmera, porque a gente tem que mandar para as produtoras, lugares assim, né? Que aí são questões, são aulas particulares que não são aulas em grupo. Que legal. Os benefícios são outros e a metodologia é completamente diferente também. Que bacana. E a Casa Amarela, esse espaço que um dia eu vou lá fazer uma matéria contigo lá. Vai nos conhecer. Aonde é a Casa Amarela?
A Casa Amarela é na Avenida Inhacorá e é um espaço de artes integrados, assim, que a gente está descobrindo como fazer, assim. A gente tem... O teatro é uma das modalidades, mas a gente também tem oficinas criativas, né? Para trabalhar artes visuais, assim. E a gente entende como um local para a gente poder criar mais coisas, assim, e poder criar conexões, assim. A gente tá... A Casa Amarela é um dos espaços que a gente está tentando produzir a partir dos editais, por exemplo, né? Vamos ver como é que vai ser essas questões, assim, porque é um espaço que eu gostaria muito que fosse aberto ao público, né? Que qualquer pessoa que queira fazer teatro pudesse chegar lá. Assim. Viver essa experiência. Exatamente. Fernanda, foi um prazer, um grande abraço para você. Obrigada, final de semana. Igualmente. E a gente se encontra por aí, né? Na plateia ou nos palcos. É isso, obrigada, Cláudia Mira. Valeu. Até mais. a próxima. Tchau. Já, então, temos de volta aí o programa trazendo o quadro Inquietações. Hoje a Débora Knebel já está na antessala aqui aguardando para entrar no ar. Olha só, eu quero tocar uma música agora nesse intervalinho entre um assunto e o outro do meu querido amigo Landau, o mineirinho, irmão do Rogério Flauzino, irmão do Wilson Sideral e que está no Rio Grande do Sul, se apresentou ontem em Porto Alegre, já esteve também em outras cidades do Rio Grande do Sul e hoje estará se apresentando em Ijuí. Que vontade de ir para Ijuí essa noite. Para curtir Landau. Olha o que ele fez. Ele mistura Pink Floyd com Alceu Valença. Impressionante isso aí. Ficou lindo demais. Curta aí. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido e já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro,